Olá, espero que você esteja muito bem. Meu nome é Soraya Riso, sou enfermeira e estomaterapeuta, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde como assessora técnica do programa Melhor em Casa e também faço parte da diretoria da SOBEST, que é a Associação Brasileira de Enfermagem e Estomaterapia, e também faço parte do COLHEI, que é um órgão, uma comissão que trata sobre as sociedades latino-americanas em relação às questões das feridas. Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito da questão dos pés das pessoas que têm diabetes. Nós vamos falar um pouquinho dos cuidados e dos exames que nós fazemos neles. Vamos lá? Então, para falar sobre isso, é importante nós falarmos sobre o diabetes no mundo, que todos nós que somos profissionais sabemos o quanto que essa questão é importante. O mundo passa por uma ascensão da diabetes mellitus em termos de número, de acometimento e de complicações. E isso é muito importante nós mostrarmos o quanto o nosso país, dentro da questão Sul-América, ela realmente traz uma questão absurdamente maior. Então, por isso, nós precisamos falar muito sobre essas questões. E eu estou aqui para falar uma das complicações mais importantes, que são as questões nos pés. Falando especificamente do Brasil, nós vemos que as pessoas com diabetes, ela em torno de 2015, ela era de 14,13 milhões. A metade das pessoas ainda não tem diagnóstico definido do diabetes. Se fizéssemos uma projeção, nós teríamos que haveriam pessoas com diabetes em 2040 em torno de quase que o dobro desse número, 23 milhões de pessoas. Os gastos com a saúde, a questão da mortalidade, as crianças com diabetes, isso são números exorbitantes e que nós podemos muito minimizar essas questões através, principalmente, de um exame dos pés. Você consegue minimizar os problemas que essas pessoas podem ter no acometimento dele. Então, nós sabemos que a diabetes mellitus ela é importante, um importante problema de saúde pública, tanto no Brasil como no mundo. Sabemos de quantas pessoas que são acometidas por isso, e isso traz um impacto epidemiológico muito importante, com essas crescentes taxas de morbimortalidade, das sequelas de incapacidade, como cegueira, retinopatia, insuficiência renal e amputações, e cerca de 10 a 12 milhões de pacientes têm o diabetes, como nós já comentamos no outro slide. Evidências, nós ainda não temos muitas, porque ainda estamos caminhando. Nós temos muitas questões técnicas, teóricas, literárias, científicas, mas evidências do ponto de vista de acometimento, de consequência, nós não temos, porque nós não fazemos as notificações adequadas. Então, nós precisamos ainda notificar, não só fazer o exame, diagnosticar, como também notificar se essas pessoas têm diabetes e que tipo de acometimento mais acontecem com elas. Nós sabemos que a maior frequência são as infecções, e essas infecções acometendo principalmente as partes moles, que envolve os pés desta pessoa. E existem as infecções exclusivas no diabetes, que muitos falam pé diabético, mas que agora a gente quer, muito mudar essa nomenclatura, porque não é o pé que é diabético, é a pessoa que tem diabetes que pode ter um pé acometido com complicações. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso também. Sabemos que o diabetes, ele pode levar a 2 acometimentos. Ele pode levar a doença arterial, que é grave, que leva principalmente às amputações por conta dessas questões vasculares, e também a diminuição da sensibilidade, que é a neuropatia diabética, que também é um outro fator que pode levar à amputação. Tanto uma quanto a outra levam a frequentes lesões. Essas lesões podem ser bolhas, calos, unhas com doenças, na parte interdigital também, infecções, traumas, mal perfurante, perfurantes plantares, e todas essas lesões podem levar a úlceras crônicas, e essas úlceras levarem o acometimento da amputação, que é o principal vilão de quem tem a diabetes.
Então, a amputação dos membros inferiores é uma das principais consequências do diabetes e, por consequência, as úlceras nos pés. Os diabéticos eles têm um risco 15 vezes maior de serem submetidos a uma amputação dos membros inferiores. Cerca de 1,7% de todas as internações relacionadas com diabetes podem ser atribuídas às amputações. Aproximadamente 10% dos custos com os cuidados de saúde desses pacientes que têm diabetes estão associados às amputações. Então, a gente vê o quanto que isso traz um impacto epidemiológico, social, econômico e até psicológico e familiar para essas pessoas. Nós temos um dado que é alarmante. Cada 6 segundos uma pessoa está sendo diagnosticada diabetes. E a cada 20 segundos, um membro de uma pessoa que tem diabetes é amputado. Isso é muito alarmante. Isso traz a evidência de que isso é realmente um problema mundial. Como padrão de cuidado, com base em evidências científicas, o que nós precisamos fazer com essas pessoas que têm diabetes? Primeiro, uma avaliação da presença da polineuropatia diabética, que a gente chama de PND, uma avaliação da doença arterial periférica, que é a DAP, um diagnóstico precoce e um tratamento dessa infecção e comprovar a presença de osteomielite com uma atuação de uma equipe multidisciplinar ou até interdisciplinar. Com isso, os consensos, as evidências científicas trazem para a gente que há uma redução de 40% pelo menos das amputações que poderiam acontecer. Então, a gente ainda está muito além da porcentagem que a gente quer, da diminuição dessas amputações, veja que 40% ainda é muito pouco, mas se nós intensificarmos, né, esse padrão de cuidado, nós com certeza vamos ter uma redução maior. Como organização de um cuidado, nós temos que estabelecer sistemas de referência e contra-referência. Então, nós aqui em São Paulo temos muito isso, a RAS, ela está aí, né, nas nossas portas, ela acontece. Então, nós temos a integração tanto da atenção básica, como dos centros de especialidade e também o nível terciário. Então, essa integração, essa questão da RAS, ela é extremamente importante quando nós falamos de diabetes e da pessoa que tem diabetes, para que ela possa ter livre acesso a todos esses equipamentos e possam ter padronizado os fatores de indicação para qual equipamento ela possa ir, de acordo com o grau de risco que essa doença e esse acometimento possa atingir. Vamos falar agora especificamente do pé da pessoa que tem diabetes. Então, o pé de uma pessoa que tem diabetes, né, ou o famoso pé diabético, ele é conceituado como um pé com uma infecção, com uma ulceração e ou destruição dos tecidos profundos associados a anomalias neurológicas e vários graus de doença vascular periférica dos membros inferiores. Isso é uma das definições que a gente encontra segundo a Organização Mundial da Saúde. Ele é um problema econômico significativo, a gente vê aí vários artigos, várias evidências e referências falando do custo desta pessoa que tem um problema no pé em diversos níveis de atenção, desde quando ele inicia até chegando à amputação. E a gente vê o quanto que de custo que esse paciente acaba sendo para o sistema e para ele mesmo, porque deixa muito da sua vida para trás. A principal causa da internação da pessoa com diabetes é realmente ela ter o pé acometido. E a mais frequente das complicações e de maior incidência e gravidade é também a questão do pé estar acometido e principalmente a indicação de amputação. Aqui nós temos um quadro que a gente mostra, né, o quanto que a fisiopatologia da úlcera na questão do diabético. Então, é uma pessoa que tem diabetes, que pode desenvolver uma polineuropatia sensitivo-motora, ou uma polineuropatia autonômica, ou a doença arterial periférica. Tanto essas daqui, elas podem também desenvolver a depressão da instabilidade postural, então a pessoa não tem uma postura adequada, pode cair, pode bater, pode
causar algum trauma, a perda da sensibilidade protetora, que vai levar às feridas, às lacerações, às queimaduras. Pode levar também a deformidades da muscular, né, levando à atrofia desse músculo, fazendo com que a caminhada dela seja diferente, o passar seja diferente, ela possa cair e até pisar em locais que levem a traumas. E também a pele ficar alterada, como secura, diminuição da sudorese e as veias dilatadas. Já a doença arterial periférica, ela automaticamente já leva este pé deste paciente a um risco muito alto. Por quê? Porque a doença arterial periférica faz com que essa circulação ela não seja adequada. Você não tendo circulação adequada no pé, qualquer uma das alterações ou das interferências podem levar a uma úlcera. Então ele já vem para um pé em risco e uma ulceração através de qualquer um desses fatores externos, como caminhada, ele estar descalço, um sapato inapropriado, isso tudo vai levar à formação de ulceração. Já na questão da polineuropatia, sendo ela sensitiva motora ou até autonômica, elas podem levar ao aumento dos pontos de pressão deste pé, a famosa calosidade, e isso vai me levar ao pé em risco. E quando eu tenho a instabilidade postural, aí sim eu levo este pé a já ter uma ulceração. Então, esse é um esquema básico que nós temos com relação à questão do pé em vir a desenvolver uma úlcera. E da úlcera, ele pode vir a uma amputação se você não tiver um tratamento adequado, não tiver um olhar integral para essa pessoa. Então, as vias para uma úlcera e ela levar a uma infecção, nós temos um fator que é permissivo e essencial, que é ele ter a neuropatia diabética. A neuropatia diabética é fundamental para que ele tenha uma úlcera e essa úlcera virar infecção. A neuropatia diabética está intimamente ligada ao trauma e à biomecânica. Então, são as vias mais importantes que levam esse paciente a ter uma infecção como fator de complicação, levando a úlceras, amputação e isso o que a gente denomina ou conceitua de pé diabético. Aqui nós temos uma tríade da úlcera com a polineuropatia e as deformidades e o trauma. Essa tríade é que faz com que esta pessoa venha a ter uma úlcera nesse pé. Então, quando você já tem a polineuropatia e na avaliação você já vê alguma deformidade nesse pé, aliado a uma possibilidade de trauma, você já pode ter instalada uma úlcera. Isto daqui já é uma lesão, é uma calosidade que já pode ter alterações internas e ela leva a possibilidades de infecção, aumenta muito o risco desse pé em levar infecção. Aqui nós já temos 3 pontos de atuação para prevenção e possível diagnóstico para esse pé. A força-tarefa, né, das diretrizes que a Sociedade Brasileira de Diabetes traça de 2011 a 2015 é praticamente a mesma do que ela traça agora também, que é a sensibilidade protetora, que nós devemos avaliar, inspecionar e classificar através do monofilamento de 10 gramas e um ou mais testes alterados. Então, o teste do monofilamento de 10 gramas, ele é fundamental. E aí, a partir disso, você pode fazer também um ou mais desses exemplos de testes, que é a vibração, através do diapasão de 128 Hz, a dor, através de um pino ou palito, e os reflexos, que são através do martelo. O diagnóstico é a PSP, que é a perda da sensibilidade protetora, que nós vamos diagnosticar de acordo com o padrão dos exames que nós vamos realizar. Então, um pé, para ele ser classificado tendo a neuropatia ou ser neuropático, é aquele que o PND é presente, com ou sem deformidade, ele é indolor, o local é na região plantar, a calosidade deve estar presente, a pele seca, com rachaduras, fissuras, veias dorsais dilatadas, hiperemia, pulsos presentes e amplos e o pé quente. As úlceras neuroisquêmicas têm as duas características, por isso que ela é neuro
isquêmica. Então, ela tem essas características da neuropática, e aí eu venho para as isquêmicas, que são feridas, úlceras e pé doloroso, pode também estar indolor. O local, a maioria em dedos ou bordas laterais e mediais dos pés. A pele é cianótica pela condição isquêmica. As unhas atrofiadas e micóticas, com margens irregulares. Uma necrose seca, uma palidez quando você eleva o membro. Pulsos diminuídos ou ausentes, a sensibilidade preservada e as veias colabadas. Então, num pé neuropático, quando você não tem deformidade, por exemplo, esse que vocês estão vendo, né, na figura, que foi cortesia essa foto, né, do Centro do Pé Diabético, através da minha querida mestre Mônica Antar, que me cedeu os direitos de alguns desses slides. A queimadura plantar bilateral, por exemplo. Veja, um paciente que não sabia que tinha diabetes, um paciente que tinha essa pele insensível, né? A proteção da sensibilidade dele estava sem, porque ele não tinha sensibilidade, foi na praia e aí acaba tendo a queimadura em ambos os pés. E isso pode levar à infecção, ele pode até ter um risco de amputação, dependendo de todo o quadro clínico dele, se a diabetes estiver alterada, a alimentação, que tipo de calçado ele utiliza. Então, veja a complexidade desse caso, que às vezes a pessoa que não sabe, não vai procurar um atendimento, acha que é uma queimadura qualquer, trata em casa, leva à infecção e isso pode levar à amputação. Outro exemplo que a gente dá é pacientes que vão até nós, seja no centro de saúde, na unidade básica, no ambulatório, né? Pacientes que às vezes são diabéticos e a gente não olha no pé. Às vezes o paciente não acha que aquilo é importante e acaba não mostrando pra gente. Então a gente precisa olhar pro pé dessa pessoa que tem diabetes, perguntar para ele: o senhor já olhou seu pé hoje? Posso dar uma olhada? E olhar para ver se tem alguma alteração. Outra questão é a deformidade. Veja a deformidade que o pé pode apresentar. Os dedos em garra é uma das mais frequentes que a gente encontra. A pele ressecada, podendo até ter mais do que essa foto como exemplo, né? Porque é uma foto de um pé até que não tem muita micose, mas a gente encontra pés com muitas rachaduras, com micoses, com feridas interdigitais. Então, isso é um pé deformado, sem a presença dessas alterações, mas que já leva você a entender que é um pé que tem uma pessoa provavelmente com diabetes, se não tiver algum outro acometimento. Mas precisamos avaliar, né? E o dano neuropático tardio, que é a perda da condição motora desse paciente. Ele pode ficar com essa rigidez muscular, não conseguir fazer adequadamente o movimento, e isso vai atrapalhar o quê? A caminhada dele. Para você caminhar, você precisa do calcanhar, da planta do pé e dos dedos. Então, quando você não tem toda essa mecânica funcionante, é onde nós vamos ter os problemas nos pés desta pessoa. E aqui as úlceras neuroisquêmicas, que são os pacientes que têm doença arterial, e aí aqui num estágio muito grave, já com gangrena, aqui não, num estágio que ainda dá para a gente reverter de acordo com o tratamento que nós vamos ter com esse caso. Então, são exemplos de casos, e desses vocês com certeza também já viram outros muito maiores, mas que chamam a atenção, inclusive, da gravidade da iniciativa da gente poder reverter esse quadro e não levar esses casos à amputação. E aqui nós vemos, né, um pé absolutamente completo, com deformidade, úlcera, ele é neuroisquêmico. Então, o que nós fazemos com um pé desta forma, né? Nós precisamos trabalhar de uma forma com ele através do que os guidelines, as referências, elas determinam. Não dá para você olhar um pé nesta complexidade e falar: vamos tratar a úlcera, vamos colocar aqui um remedinho. Não, você precisa ver a complexidade integralmente. Então, você precisa de uma avaliação médica, você precisa de uma avaliação nutricional, você precisa de uma avaliação do enfermeiro, muito provavelmente vai precisar de um vascular e de um ortopedista, para que você consiga entender
entender não só esse pé, mas esse indivíduo como um todo e tratá-lo adequadamente, holisticamente, integralmente e humanamente. A doença arterial periférica, ela pode ser classificada de acordo com a classificação de PEDS, que é o que determina o IWGDF de 2019. Então, essa classificação, ela é graduada, por quê? Porque a classificação num pé diabético, ela deve ser do risco dele desenvolver uma amputação. Então, ela não é estadiada, porque o estágio, ele vai verificar a perda dos tecidos naquele local. E a graduação é o risco que ele tem, quanto maior o grau, maior o risco que ele tem de desenvolver uma amputação, de levar uma amputação. Então, na calcificação, um ITB de 1,30, a gente sabe que diabéticos com um ITB, um índice tornozelo-braço, com 1,30, provavelmente essas artérias estão calcificadas e você já tem aqui um risco de doença arterial periférica. 1 grau 1, quando esse ITB estiver entre 0,9 e 1,3, com pulsos de membros inferiores palpável. Lembrando que os pulsos de membros inferiores, eles devem ser do pedioso, tibial posterior e poplíteo. São os 3 pulsos importantes quando nós avaliamos membro inferior. No grau 2, um ITB de 0,9 com claudicação intermitente e também uma pressão de membro inferior maior do que 50 milímetros de Hg. E no grau 3, quando nós temos uma pressão em tornozelo menor de 50 e nos podáticos menor do que 30 miligramas de Hg, milímetros de Hg. A classificação para a úlcera, a que nós temos pelos guidelines, referência, inclusive do WGDF de 2019 e 2020, é a classificação da úlcera segundo a Universidade de Texas. O que essa classificação leva? Ela leva em conta tanto o estágio, que são a presença de infecção, isquemia, quanto o grau, que quanto maior o grau, maior é o risco deste pé ir para amputação e às vezes o membro inteiro. Então, o conjunto desses 2, estágio com grau, é que vai me determinar um diagnóstico, aonde eu vou descrever o local, o que eu encontro, se tem infecção, isquemia, se é tendão que está acometido, se tem uma infecção com isquemia ausente, se é infecção e isquemia, então é um grau 3 com um estágio D, que é o último estágio. E aí você vai colocar aqui qual é o estágio, qual o grau, se tem osteomielite ou não, a confirmação através de um raio-x, uma prova óssea, uma ressonância magnética ou até a biópsia, para que a gente possa ter um adequado tratamento para esse caso. E com isso nós terminamos a parte 1 deste módulo e nos encontraremos em breve para a parte 2. Muito obrigada pela sua atenção.